Finalmente eu vou te mostrar como você vai usar a sua placa de vídeo para renderizar os seus vídeos no YouTube. Você vai editar o teu vídeo e você vai renderizar usando apenas a GPU, que é o processador da tua placa de vídeo, para você liberar o processador da tua placa-mãe aí, para não ficar capengando ali teu computador enquanto você está renderizando, para ele não ficar fritando, tá? Isso daqui serve tanto para placa de vídeo off-board, como placa de vídeo on-board, que é aquela placa de vídeo que já está integrada na placa-mãe ali do teu computador, tá? Então você vai ter um computador ali ou um notebook que já está meia boca, com pouca memória, pouco processador, e você vai conseguir renderizar em alta resolução o teu vídeo. Fica aqui comigo até o final que você vai ficar craque nisso. Isso daqui ó, é um dos melhores vídeos que eu estou fazendo de shortcut, tá bom? Vamos para a tela. Olá, editor de vídeos, Alexandre Pereira aqui. Ó, presta atenção. Para adiantar, o que eu fiz? Eu já estou aqui com o Shotcut aberto, eu coloquei 3 camadas de vídeo, fiz vários cortes, coloquei vários filtros, que é para o negócio ficar pesado mesmo, tá? Eu vou te dar 3 exemplos e mostrar o tempo ali para vocês e você colocar a diferença, né? Quando ele estiver renderizando com a placa de vídeo, quando ele estiver renderizando sem a placa de vídeo e quando ele estiver renderizando com o processamento paralelo, que eu vou te explicar, ó, cada um dessas 2 caixas aqui, ó, eu vou te explicar tudo. Você não vai sair daqui um robozinho só clicando e sem saber para que serve, sem saber se está funcionando ou não. Eu vou te mostrar o gráfico em tempo real, se está funcionando ou não, e você vai praticar aí na tua placa de vídeo e vai ter certeza se está funcionando ou não no seu computador aí, tá? Ó, vamos lá. Primeiro teste. O que eu vou fazer aqui? Eu vou renderizar, deixa eu desmarcar aqui que eu estava testando tanto, eu esqueci de desmarcar algumas coisas aí. Né, produção? Pô, incansável aqui. Quase que eu não almoço para fazer esse vídeo aqui, né? Mas deu certo. Vamos lá. Teste número 1. Eu vou... Tá aqui, ó. Para renderizar, você que conhece ali o Shotcut, esse vídeo aqui, galera, o que eu vou explicar aqui serve para outros renderizadores, tá? Serve para outros editores de vídeo. Você pode levar esse conhecimento para outros editores, tá bom? Ó, galera do Shotcut, você vem exportar, cai nessa tela, você vai selecionar YouTube, tá? Isso aqui, para quem usa o Shotcut já sabe como funciona. E aqui você tem a primeira aba vídeo, e eu sempre ensino para você que se você quer uma qualidade maior, você vai escolher aqui, ó, de cima para baixo é a qualidade meia boca e para baixo a melhor qualidade. E eu sempre renderizo, coloco a interpolação, eu sempre coloco em melhor, em Laxus, tá? E não vou deixar de fazer esse experimento na melhor resolução, Laxus. Aqui a qualidade do vídeo, ó, resolução, taxa de proporção e quadros, eu já te ensinei aqui, né? Se você perdeu esse vídeo, você vem aqui nesse vídeo que eu ensino como você olha o teu arquivo, o formato que você gravou, a qualidade, para você colocar idêntico aqui, ó, resolução, taxa de proporção e a quantidade de quadros. Tranquilo? Essa parte é fácil. Aí você vem aqui em codificador e coloca e muda aqui, ó, o controle de taxa. Eu sempre deixo taxa de bits constante. Por quê? Porque a minha taxa de bits na minha gravação, ela tem 30 megas. Eu vou lá e coloco 30 megas. É uma baita resolução, 30 megas por frame. E aqui eu não mexo mais nada. Beleza? Esse é o nosso primeiro teste. Vamos ver quanto tempo leva. Claro que eu não vou ficar renderizando o tempo inteiro. Vou fazer um corte ali para você ver o resultado mais rápido. Ó, exportar arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, teste 4, que eu já estava fazendo teste. Vou salvar. Sim, ele vai começar a renderizar, ó, e vai me mostrar o tempo aqui, tá? Esse aqui é aquele render padrão, com a configuração padrão, sem a renderização pela placa de vídeo, tá? É renderização pela CPU. Ó, mostrou ali 1%. Vou acelerar esse vídeo aqui. Nossa, apareceu! Eu fiquei aqui esperando uns 3 minutos para aparecer o tempo restante, está ali, ó, 39 minutos. Ou seja, nesse modo aqui, para um vídeo de 11 minutos e 13, esse vídeo que eu coloquei aqui nas 3 camadas, ele vai terminar mais ou menos pela estatística que está ali em 42 minutos, que são
É os 3 que passou, mas aquele tempo que tá ali deve dar uma aumentadinha e vai passar dos 40 minutos, tá? Eu vou parar esse trabalho aqui, ó. Parar este trabalho. E agora eu vou assinalar aqui, ó, usar o codificador via hardware. Primeira coisa, tá? Parte muito importante que quem pular isso aqui, quem avançar o vídeo vai perder, não vai conseguir fazer, tá? Ó, presta atenção que agora é o macete do vídeo, tá? É um dos. Presta atenção nisso. Vem aqui, ó. A gente vai configurar a placa de vídeo. Uma coisa que eu vou explicar para você agora é muito importante. Por que que a gente, eu inclusive, tá? Eu vi alguns tutoriais, eu pesquisei na internet e não encontrava até eu fazer muitos testes. O que que o pessoal costuma fazer, ó? Você vem aqui, ó, configurações, certo? Aí você ia lá, ó, proxy, certo? Aí você vinha aqui, usar codificador via hardware, né? Configurar codificação via hardware. Aí você assinala aqui, ó, usar codificador, tá? Tá assinalado lá, mas não é o suficiente. Você tem que vir aqui, configurar codificação via hardware, beleza? Aí o que que acontece? O pessoal tá fazendo vídeo aí na internet e tá falando assim para você. Se o teu codificador lá, se o teu processador é da AMD, você assinala esse aqui. Se é Nvidia, você assinala esse. Aí você não tem certeza qual que você está assinalando, se é o ECVEC-C, se é o H264. Aí você fica meio naquela, poxa, tô na dúvida, não sei se eu fiz certo, não sei medir e tudo mais. O que que eu te aconselho para dar certo? Se você assinalar todos, tá? Se você assinalar todos, ele não vai fazer a besteira de pegar o errado. Ele vai utilizar o do teu processador, tá? O certo. O meu é da AMD, tá? Então eu sei que é o primeiro aqui, ó. Eu posso assinalar só esse. Só que para eu mostrar esse teste para você, que realmente não tem problema você assinalar todos, eu vou assinalá-los aqui todos, vou dar um OK, e depois eu vou vir aqui, ó, vou assinalar aqui, ó, usar codificador via hardware. Por que eu vou assinalar aqui de novo? Porque isso daqui, que eu assinalei aqui no começo, ó, proxy, usar codificação via hardware, é para ele vir como um padrão quando eu abrir o Shotcut de novo, tá? Como ele já estava aberto, eu venho aqui, ó, usar codificador via hardware, assinalo, ele modificou tudo que estava aqui antes, eu venho aqui, ó, coloco de novo, ó, no vídeo eu coloco aqui Laxus, que é a melhor qualidade, deixo minha configuração, em codificador eu coloco aqui, ó, taxa de bits constante, e eu vou usar da minha placa sim, 30 megas, né, para ficar pesado mesmo o teste, e o áudio, eu não tinha mexido naquela hora, mas você pode mexer aqui, não faz diferença no peso, tá, do vídeo. Eu vou deixar 256, que é a minha taxa de bits do meu áudio aqui da câmera que eu faço a gravação. Beleza? Tá tudo conferido, tá assinalado ali codificador. Aí, segunda dica, tá? Tem gente que perde porque quer avançar o vídeo. Então no meio do vídeo eu tenho várias dicas, tá? Eu não consigo dar todas ao mesmo tempo que eu vou me lembrando aqui. Para isso aqui funcionar, para isso aqui dar certo, você não pode deixar o Windows configurar a tua placa de vídeo, tá? Toda a placa de vídeo, seja on-board ou off-board, ela tem um driver do próprio fabricante. Então você tem que saber qual é a tua placa de vídeo do teu fabricante aí. Aí você corre lá no site do fabricante, baixa a tua placa de vídeo, olha lá no gerenciador de dispositivos. Tá, isso daqui é uma aula de TI, na verdade, eu posso até fazer um vídeo depois se tiver muita gente com dificuldade. E você instala o driver da sua placa de vídeo, tá? Algumas vezes pode até funcionar sem o driver original da tua placa de vídeo aí. Pode funcionar só com o driver do Windows, mas eu recomendo que você instale. Se tudo isso aqui que eu estou falando para você não funcionar no final, você vai instalar a tua placa de vídeo original, tá certo? Instalou a placa, beleza? Ó, a minha tá aqui, ó. A minha é essa daqui, ó, da Radeon AMD Software Adrenaline, que é o programa ali, né? Edition. Então, eu tenho o meu software original aqui, o meu driver original da minha placa de vídeo. Tranquilo? Beleza. Continuando. Aí você vê aqui, ó, colocou tudo, colocou vídeo, né? Colocou no máximo ali Laxus, colocou o codificador nos megas aí da tua filmagem, arrumou o teu áudio. Aí eu vou
Ó, tá assinalado lá, usar codificador via hardware, tem certeza? Exportar arquivo, ó. Vou exportar, vou colocar em cima desse aqui, tá? Que não tem problema, que é o nosso teste, e vou salvar, sim, substituir. Lembra que o outro estava dando 40 minutos mais os 3 minutos iniciais e ainda no decorrer provavelmente ia aumentar um pouco se eu utilizasse mais algum recurso aqui do meu computador? Né? Então vamos colocar que aquele vídeo estava dando... Aquele lá estava dando 43 minutos, aquela primeira renderização, que é essa aqui que eu parei. Esse aqui, ele já... Olha, meu Deus do céu, olha isso. Gente, olha isso, presta atenção. Ele está aqui, ó, 3% e está me falando que em 12 minutos e 48 ele vai terminar isso. Simplesmente assim. Ele diminuiu de 43, agora deu uma subidinha para 15, tá? Vou esperar um pouquinho aqui para ver se ele vai se manter em 15, mas mesmo assim, olha a diferença que dá de 43, um vídeo de 11 minutos e 13, e você abaixar para 15. Ó, voltou para 13. Por quê? Porque ele está recalculando. Isso aqui ele fica fazendo um cálculo o tempo inteiro. Né, processador, ó, baixou para 13, quer ver que vai diminuir para 12? Tá, então não resta dúvida que a gente tem um ganho aí de, sei lá, 4, no meu caso aqui é 350% de diferença, ó, 12, 27, 12 minutos, né, se abaixar para 10, para menos de 10, eu vou ter um ganho aí, vou considerar 400% de ganho, né, só que só vai funcionar para você, ó, não acabou ainda o vídeo, tá, tem outra dica aqui, que essa aqui é a melhor de todas, tá? Continua aí, só deixa eu explicar, tá, gente? Não tem pressa, tá? Esse daqui, você vai perder aí um vídeo, esse vídeo vai ficar um pouco de 13, 14 minutos, só que você vai ficar muito bom nessa parte aqui, tá? Você não vai virar um robozinho, você vai ficar muito bom nisso aqui. Ó, tá 10:53, ou seja, ele tá renderizando aí um vídeo em média 11 minutos ou 12 minutos, uma coisa que ele ia demorar mais de 40, tá? Te ensinei essa parte aqui, que se no passado não funcionou para você e você fez isso tudo, é porque você não tinha instalado o driver original da tua placa de vídeo, tá? E outra coisa, de novo eu vou falar, mesmo sendo on-board a sua placa... Ah, eu não tenho placa de vídeo off-board, professor Alexandre. E agora, como eu faço? Funciona com a placa de vídeo on-board, tá? Eu fiz o teste, ó, vou pegar aqui, ó. Aí você fala, ah, Alexandre, você tá com um computador top. Tá? O que eu fiz no começo? Falei pra você. Lembra? Falei, produção, eu falei no começo. Fiz com esse cara aqui, ó. 4 GB de RAM. Processador i5 de 2014, lá, terceira geração. E eu não tenho SSD nele. Eu tenho um HD nele. Eu renderizei vídeos de 7 minutos em 3 minutos e meio, que era um vídeo simples com poucos cortes. Uma coisa que ia demorar 20 minutos, fiz em 3 minutos nele. Com ele. E continuei fazendo outras coisas. Esse foi o meu teste para eu não pagar mico ensinando esse vídeo aqui para vocês. Tá? E tá ali, ó, 9 minutos, 25%, já vai acabar. Daqui a pouco converso, não vou ficar conversando mais, vou para outro teste, vou parar esse aqui, para o vídeo não ficar tão longo, né, que você tem mais coisas para fazer, você tem vídeo para gravar, para renderizar, só que você tá bom em Shotcut, meu Deus do céu, como você tá bom. Ó, a playlist gorda aqui, ó. Tem tudo. Se não tiver aqui, eu falo pra você, bate um papo comigo nos comentários ali. Né? Vem conversar comigo. Me chama no Telegram aí. Ó, vou falar, o Elton, o Gildão aí sempre dá uma força ali no grupo do Telegram. Obrigado. Às vezes não dá tempo de eu responder, eles vão lá. Né? Tem uma galera ali que sempre conversa comigo. A gente vai batendo um papo ali, um vai ajudando o outro. Tá uma turma boa, entra lá você também. Ó, terceiro teste. Esse aqui, ó. Não é o teste, eu já fiz, tá? Vou mostrar pra você. Você vai ficar de boca aberta agora. Você vai falar, pô, dá pra ir mais rápido que isso? Dá pra ir mais rápido, tá? Presta atenção, você vai achar que não, você vai achar que eu tô mentindo. Quer ver? Quanto tempo tava dando aquele ali? A gente fez uma média de 11 a 12 minutos, não foi isso? Então presta atenção. Tá aqui, ó, usar codificador via hardware, né? Certo? Tranquilo? Você deixou aí via hardware? Deixou? Tava rápido? Ah, você ficou empolgado para fazer na tua máquina, né? Tá vendo essa opção aqui, ó? Eu vou ensinar o que são as duas, tá? Porque às vezes está ali, você fica, ah, poxa, para que serve isso? Eu não sei, vou clicar, não clicar. Eu gosto de ensinar para você saber o que é. Tá vendo esse usar escala de visualização? Se você assinalar esse cara aqui, ó, esse cara, isso aqui, ele vai obedecer esse negócio aqui em configurações, escala de visualização, tá vendo? Se você tiver assinalado
para sua visualização ser em 360, 540 ou 720, para ficar mais rápido para você fazer a sua edição ali, a manipulação, ele vai renderizar na resolução que você colocar aqui, se você deixar isso aqui assinalado, tá? Então nunca deixe isso aqui assinalado, a não ser que você queira diminuir a sua renderização ali, né? Que você quiser colocar na escala de visualização. Então você tira esse negócio, não deixa. Eu acho difícil um dia que você queira vir aqui, ó, colocar a sua visualização num desses três e depois você querer renderizar num daqueles três ali, aí você vai clicar aqui, ó. Por padrão, deixa desassinalado, tá? Você não precisa disso. Então aqui, ó, agora o mais importante. Você já sabe para que serve isso aqui. Clica esse cara aqui, ó, processamento paralelo. Antes, deixa eu te explicar uma coisa sobre esse processamento paralelo que tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Isso daqui não é um overlock, não chega a ser um overlock, né? É como se fosse, é parecido, tá? O que é um processador, o que é uma CPU e uma GPU? Eu falei GMU, produção, no começo lá, GPU, tá? É Graphics Processing Unit, que seria a unidade de processamentos gráficos, tá? GPU, se eu falei no começo de GMU tá errado, é GPU. A GPU é do processador da placa de vídeo e o CPU é o processador destacável que fica na placa-mãe. Quando eu assinalo isso aqui, ó, processamento paralelo, você vai usar o processador da tua placa de vídeo, só que todos os núcleos que ele tem. Um processador de placa de vídeo, ele tem muito mais núcleos que um processador de placa-mãe. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, processamento paralelo. Eu vou simplesmente aqui eu estou colocando ele para usar o máximo possível sem aquecer e desligar, usando o máximo possível de núcleos. Só que isso daqui ele pode ter um acidente de processamento. O que seria isso? Ele pode dar alguma situação errada na renderização. Então, se você quer mais rápido ainda, você assinala esse negócio e depois você verifica como ficou o teu vídeo, se ele está sem falha, se ele está sem pulo, se ele está sem nada, tá? Vamos renderizar? Assinalei, deixei tudo como estava antes, via hardware, todas as configurações altas, codificador está em 30 megas, a minha resolução aqui, né? Minha taxa de bits. Vou lá, ó, exportar arquivo e clico aqui, ó, teste 4, salvar. Sim. Vai começar a renderizar. Será que vai ser mais rápido que o de cima? Não sei. Quer dizer, na verdade eu sei, eu quero te mostrar. Ó, tá ali, ó, 2%. Eu vou te mostrar outra coisa. Ó, clica com o botão direito aqui embaixo. Tá ali renderizando, ó, já mostrou 10 minutos e 24. O outro começou com 13, foi para 15. Esse daí já foi logo pro 10, né? Então, você já viu que tá mais rápido o negócio ali. Ó, botão direito do mouse aqui na barra de ferramentas aqui embaixo, gerenciador de tarefas. Aí você vem aqui, ó, em desempenho. Isso é o Windows 10, tá? Você consegue acompanhar aqui, ó, o processamento da CPU e o processamento da GPU, que é o processador da minha placa de vídeo. Então você verifica ali, ó, que a placa de vídeo ela não deixou a CPU na mão. Se eu não estivesse usando a placa de vídeo, provavelmente a CPU aqui, ó, ela estava perto do 100%, né? E ela está ali, os dois estão se conversando. A GPU está falando assim, ó, CPU, você aí em cima, se você tiver com muita carga, deixa que eu amenizo para você. A CPU está na mesma pegada ali em cima, ó. Se o bicho pegar para você ali embaixo, você está em 58 graus, você aquecer um pouquinho mais, deixa que eu te ajudo. Então eles ficam trabalhando juntos. Você entendeu como que funciona? Olha ali que maravilha, eu conversando aqui com você, 16% já, faltando 8 minutos e 35. Então você vai renderizar dessa forma um vídeo de 11 minutos e alguma coisa ali embaixo, deixa eu ver. 11 minutos e 13. Ele vai renderizar em 10 minutos mais ou menos, com essas opções que eu deixei aqui para você. Ó, processamento paralelo, codificação via hardware. Aí você configurou ali, ó, pode assinalar tudo se você tem dúvida do teu processador, não tem problema. Melhor interpolação que tem. Codificador
os megas da sua filmagem aí, pode colocar no talo, tá? Se você filmou em 50, 60 megas. E tá aqui meu codificador, que eu já tinha selecionado aqui na configuração. Ele pega isso aqui automático, ele sabe que é o AMD. A taxa de bits constante para você poder selecionar aqui. E tá ali, ó. Daqui a 7 minutos e 20 acabou minha renderização desse meu vídeo gigantesco aí. Tranquilo? Ó, gente, isso aqui, ó, isso que eu expliquei pra você, você vai procurar aí um vídeo de 5 minutos, de 10 minutos, e você não vai aprender do jeito que eu te ensinei aqui. Não vai, porque isso aqui eu fiz pesquisa, eu anotei, eu fui, voltei, vi quanto tempo que dava um em relação ao outro, a porcentagem, coloquei no papel para trazer esse vídeo aqui pra você, tá? E você que assistiu até agora aqui, eu tenho certeza que você vai... Os seus trabalhos são os melhores, assim, você acaba fazendo as coisas mais rápidas, porque você vai aprender a fazer isso aqui, vai renderizar mais rápido, vai poder ir pro próximo vídeo, você vai conseguir puxar a melhor qualidade para você colocar os teus vídeos, para você renderizar, para você utilizar no máximo aí teus equipamentos, tá? E aquilo que eu falo, quando eu ensino no YouTube aqui, para você ser youtuber, que eu ensino que você tem que se profissionalizar. E muitas vezes eu falo para você que não é comprar equipamentos, é você sugar o máximo possível do que você tem aí. Sempre eu falava isso nas lives, que a propósito já vai começar agora, né? De novo, né? A gente já vai começar as lives novamente. E eu falo, não gasta muito dinheiro, ou não gasta dinheiro nenhum, usa o que você tem, só que suga ao máximo do que você tem. É isso que eu costumo falar para você, tá? Aqui você vai usar teu computador que está com a placa on-board mesmo, você não precisa comprar o melhor computador. Eu usei um notebook que está aqui do lado, eu mostrei para você, tá? Placa on-board, tá? Então você vai fazer a mesma coisa, vai baixar o driver da tua placa de vídeo. Não sabe como baixar, não sabe como fazer? Segue esse vídeo aqui, você vai fazer o teste sem a tua placa sem o teu driver de vídeo, tá? Você vai fazer esses testes aqui que eu coloquei, todos eles, vai configurar ali, depois vai olhar, vai clicar com o botão direito e olhar, vai ver se a tua GPU tá com a porcentagem alta, tá? Se a tua GPU não estiver rodando ali, estiver zerada, 1, 2% no máximo, é porque não deu certo. Aí você vai ter que baixar o driver da tua GPU para o Windows e a CPU conversar direitinho ali, tá? Para fazer o uso correto da GPU, os dois processadores conjunto. Tranquilo? Esse foi o vídeo mais complexo que eu trouxe, com mais configurações. E aqui, esse aqui que eu estou apontando, que eu já apontei lá no começo para você, que está na playlist, que tem muito mais. Eu tenho um vídeo aqui te ensinando como renderizar da melhor forma, tá? Que completa esse vídeo aqui, que eu te ensino ali como preencher as coisas. Faltava essa parte ali via hardware, tá? Que eu precisava pesquisar, só que eu já vim ajudando algumas pessoas. E tem um outro vídeo que eu também estou apontando aqui, que ele está aparecendo agora, que é como você editar sem peso, com uma máquina mais fraca, que é você indo ali, ó, colocando o proxy, que é colocando a escala de visualização para baixo, tá? Que é esse vídeo aqui, você completa, você vai usar o teu equipamento aí que é mesmo fraquinho, sabe? Um processador e pouca memória. Beleza? Bate papo comigo nos comentários, eu tô esperando você ativar o sino aqui, tá? Isso aqui é uma parceria de coração comigo pra gente sempre estar trocando ideia nos comentários. E você tá sempre assistindo os vídeos ali, coisa boa, tá? Pra você ser craque. E me pede dica, me chama no Telegram, bate papo comigo. Galera que tá lá no Telegram sabe que a gente bate um papo no dia a dia ali. Eu chego à noite, às vezes dá tempo de ir lá, olhar. E a gente conversa. Nos comentários também, ativa o sino para receber os vídeos. Beleza, galera? Ó, de coração, muito obrigado por estar aqui. Pô, você que chegou até aqui, ó, vendo meu agradecimento, porque você assistiu todo. Eu fico eternamente agradecido por isso, tá? De coração, ó. Te espero no próximo vídeo, hein? Fica com Deus. Tchau.